Olá, seja bem-vindo ao canal Oficina Dali. Que bom que você está aqui para a nossa videoaula. Hoje mostraremos como fazer essa linda blusa de maneira fácil e descomplicada, como outras que já mostramos aqui. Então, quem ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos novos tutoriais que sempre apresentamos aqui. Vamos ao passo a passo? Estou fazendo a blusa com restos de linha, por isso estou usando duas linhas número 2 ao mesmo tempo. Contudo, se vocês utilizarem uma linha número 4, terão um resultado semelhante. Também utilizei a agulha número 4,5 para toda a blusa. Inicialmente, vou fazer uma barra sanfonada 1 por 1 por 2 centímetros. Depois um ponto fantasia, onde são necessários múltiplos de 10, mais 5 e mais 2 de borda. Na barra, farei o mesmo número de pontos. Já coloquei 95 pontos na agulha. Para quem não sabe, mostrarei como colocar o ponto. Então, 96, 97 pontos. Coloco duas agulhas, uma mais fina, mas podem ser as duas do mesmo tamanho. Agora um nó para não abrir. E posso tirar uma agulha. Começando a barra 1 por 1, o primeiro eu nunca tricoto, contudo, somente nesse primeiro farei um meia. Depois um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Farei dessa forma um tricô, um meia até o final. Um tricô na alça da frente e um meia na alça de trás. Vou assim até o final e já volto. Estou chegando ao final. Meia, tricô, meia, tricô e o meu ponto de borda que eu estou fazendo em tricô também. A segunda carreira é exatamente igual. O primeiro eu não tricoto. Então, o primeiro meu ponto de borda eu nunca tricoto. O último eu faço em tricô, meu ponto de borda também. Agora tricotarei os pontos conforme os tenho na agulha. Tenho um meia, farei um meia. Tenho um tricô, farei um tricô. Meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Quem não conhece, esse aqui é um meia. Esse é um tricô, tem um nó na frente. Um meia tricotado na alça de trás e o tricô é tricotado na alça da frente. Existem outras formas, mas a minha é essa. Vou assim até o final, vou repetir a primeira e a segunda carreira. Quando eu tiver 2 centímetros, eu volto para mostrar o outro ponto, o ponto fantasia. Eu fiz 5 carreiras, estou no meu avesso e farei uma carreira de base inteira em tricô. Então, o primeiro eu passo sem fazer, depois farei tricô, 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 tricô. Vou seguir em tricô por toda a carreira e já volto para o ponto fantasia. Então, eu fiz 5 carreiras na minha barra e uma carreira no avesso no ponto tricô, carreira base. Agora, vamos para a primeira carreira do meu ponto fantasia.
Então, na primeira carreira, o primeiro eu passo sem fazer, meu ponto de borda. Depois, um meia, que não faz parte da sequência. Agora eu vou começar a minha sequência. Uma laçada, 2 pontos juntos em meia, mas vou mudar o sentido desses pontos. Vou passar os 2 pontos para a agulha direita por trás. Volto os 2 para a agulha esquerda. Cuidado para não perder a laçada. E faço 2 pontos juntos em meia pela frente. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, agora um mate simples, passo um ponto sem tecer, um meia e derrubo o ponto que não teci por cima do meia. Agora uma laçada e um meia. Novamente começa a sequência. Uma laçada, 2 pontos juntos em meia, que eu mudo o sentido. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um mate simples, uma laçada, um meia e começa de novo. Vou até o final e já volto para mostrar o final da carreira. Terminei a última sequência, me restam 5 pontos. Então eu vou fazer uma laçada, 2 pontos juntos em meia, que eu inverto o sentido, e pegarei a alça da frente. Depois, um meia, um tricô, e o último ponto, o ponto de borda em tricô. Em seguida, vou para a segunda carreira. Todas as carreiras pares vou fazer da mesma forma. Então, o primeiro eu não teço e farei os pontos conforme eles se apresentam para mim. Tem um meia, farei um meia. Tem um tricô, farei um tricô. Tricô. Na laçada, farei um tricô. Tricô. Na laçada, farei um tricô. 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 Tem um meia, farei um meia. Sempre faço meia quando eu tenho meia. No restante dos pontos, farei tricôs. Vou seguindo assim em todas as carreiras pares. Vou até o final e já volto para a terceira carreira do ponto fantasia. Na terceira carreira, o primeiro eu passo sem fazer. Depois um meia, que não faz parte da minha sequência. Agora começa a minha sequência, que será repetida. Um meia, uma laçada, 2 pontos juntos em meia, que estou mudando o sentido e faço pela alça da frente.
um tricô, um meia, um tricô, um mate simples, uma laçada e 2 meias. Termina minha sequência, começo novamente outra. Um meia, uma laçada, 2 pontos juntos em meia, que eu estou mudando o sentido e tricoto a alça da frente. Um tricô, um meia, um tricô, um mate simples, uma laçada, um meia, outro meia. Novamente começa outra sequência. Vou até o final, volto para mostrar como terminar a carreira. Estou terminando a terceira carreira do ponto fantasia, terminei a última sequência, sobraram 5 pontos. Então, eu faço um meia, uma laçada, 2 pontos juntos em meia, que eu mudo o sentido e tricoto pela frente. Um tricô e o ponto de borda em tricô. Agora, a próxima carreira, o primeiro não tricoto, depois a carreira inteira em tricô. Somente os pontos meias são tricotados em meia. Já volto para a quinta carreira. Na quinta carreira, começo com um ponto sem fazer, o ponto de borda. Depois vou direto para o mate simples, que não faz parte da minha sequência. Agora começa a sequência. Uma laçada, um meia, outro meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, outro meia, uma laçada. E agora eu vou fazer um mate duplo centrado. Nesses 3 pontos, os 2 primeiros são passados para a agulha direita, por trás, para mudar o sentido dos pontos. Volto os 2 pontos para a agulha esquerda. Novamente passo para a agulha direita, pela frente, para inverter a posição dos 2. Um meia no próximo. Derrubo os 2 por cima do meia. Ficou um meia no centro. Começa novamente a sequência. Uma laçada, 2 meias, um tricô, um meia, um tricô, 2 meias, uma laçada. Agora tem os 3 pontos novamente. Então, passo 2 pontos para a agulha direita, pela alça de trás, volto-os para a agulha esquerda e, novamente, passo-os para a agulha direita, sem fazer, pela alça da frente. Estão invertidos. Um meia e passo os 2 anteriores por cima do meia. Desta vez, um por um.
Começa de novo. Vou até o final e volto para mostrar o final dessa carreira. Estou no final da quinta carreira e sobraram 4 pontos. Farei uma laçada, 2 meias, um tricô e o ponto de borda em tricô. Farei a sexta, como já expliquei, e volto para a sétima carreira. Na sétima carreira, o primeiro eu passo sem fazer, depois um meia, que não faz parte da sequência. Então, começa a sequência. Um tricô, um meia, um mate simples, uma laçada, um meia, outra laçada, 2 pontos juntos em meia. Aqui o primeiro já está em posição de tricô, muda o sentido do próximo. Volto para a agulha esquerda e tricoto 2 pontos juntos em meia pela frente. Agora um meia, um tricô, um meia e começa novamente. Um tricô, um meia, um mate simples, uma laçada, um meia, uma laçada, 2 pontos juntos em meia pela alça da frente. Agora, um meia, um tricô, um meia e começa a outra sequência. Continuo dessa forma e volto no final da carreira. Estou terminando a sétima carreira. Fiz a última sequência. Sobraram 5 pontos. Vou fazer um tricô, um meia, um mate simples, uma laçada e o último ponto em tricô, o ponto de borda. Na próxima carreira, no verso, vou fazer da mesma forma, repito o que eu tenho na agulha e já volto. Na nona carreira, o primeiro ponto passo sem fazer, o ponto de borda, depois um meia e começa a sequência. Um tricô, um mate simples, uma laçada, 3 meias, 1, 2, 3, outra laçada, 2 pontos juntos em meia, que eu estou mudando o sentido do ponto, pegando na alça da frente. Agora, um tricô, um meia e começa de novo. Um tricô, um mate simples, uma laçada, 3 meias, 1,
2, 3. Outra laçada. 2 pontos juntos em meia, mudando o sentido. Um tricô, um meia. Começa novamente a sequência. Vou até o final e no final dessa carreira eu volto. Terminei a última sequência dessa carreira. Aqui no final me sobraram 5 pontos. Então eu faço um tricô, um mate simples, uma laçada, um meia e um tricô no ponto de borda. A 10ª carreira será tricotada conforme o que eu tenho na agulha. Já volto para a 11ª carreira. Na 11ª carreira, o primeiro eu passo sem fazer o ponto de borda, depois um meia, que não faz parte da minha sequência. Agora começa a sequência. Um tricô, um meia, outro meia e novamente tem os 3 para fazer um mate duplo centrado. Primeiro uma laçada e mudo o sentido do de 2, pegando-os por trás. Volto-os para a agulha esquerda. E novamente passo para a agulha direita, pela alça da frente. Dessa forma, os 2 pontos ficam invertidos. Agora, um meia e os 2 são passados por cima desse meia. O mate duplo centrado está pronto. Continuo com uma laçada, um meia, outro meia, um tricô, um meia. Começa outra sequência. Um tricô, 2 meias, uma laçada, um mate duplo centrado, cuidado para não perder a laçada. Uma laçada, 2 meias, um tricô, um meia. Começa a nova sequência. Vou até o final e volto para mostrar o final dessa carreira. Estou terminando, fiz a última sequência, sobraram 5 pontos. Tricoto um tricô, um meia, outro meia, outro meia e o último ponto em tricô, meu ponto de borda. Agora vou fazer a 12ª carreira, o verso, e novamente sigo conforme o que eu tenho na agulha. Está ficando assim, muito bonito. Com meia vai formando 2 colunas.
Desse lado, o tricô. Parece uma barrinha entre os pontos. Esse ponto é muito bonito. Agora eu vou repetir da primeira carreira até a 12ª carreira. Farei o mesmo número de pontos até em cima, sem cavas. Depois eu volto para o próximo passo. Depois de 58 centímetros de comprimento e de 11 repetições das 12 carreiras, terminarei com a mesma barra 1 por 1, a mesma da parte inicial. Continuo não tecendo primeiro, depois um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Continuarei a barra 1 por 1 e volto para mostrar como tirar os pontos da agulha. A barra no ombro já está com 4 centímetros e dessa vez eu vou arrematar com 2 pontos juntos diferentes. Ficará mais flexível. Começarei com meia. Coloco a linha para frente, o ponto volta para a agulha esquerda. E faço 2 pontos juntos em tricô. Linha para trás, o ponto volta para a agulha esquerda e farei 2 pontos juntos em meia. O seguinte ponto é tricô, então a linha volta para frente, o ponto volta para a agulha esquerda e farei 2 pontos juntos em tricô. O próximo ponto está em meia, a linha vai para trás, o ponto anterior volta para a agulha esquerda e farei 2 pontos juntos em meia. O próximo está em tricô, coloco a linha para frente, volto o ponto para a agulha esquerda e faço 2 pontos juntos em tricô. Continuarei assim até o final e farei a outra parte da blusa exatamente da mesma forma. Já volto para mostrar como iniciar as mangas. O arremate ficou assim, muito bom, não é mesmo? Você está gostando? Escreva nos comentários a sua opinião. Já fiz as duas partes, agora começarei a manga. Medindo aqui, fica mais fácil estabelecer o número de pontos necessário para a manga. Calculei que vou precisar de 40 pontos para o começo da manga e devo chegar mais ou menos em 70 pontos no final. Vou usar só o que está no meio do asterisco da minha sequência. Aumentarei 2 pontos cada 12 carreiras no começo. A partir do meio, aumentarei 2 pontos cada 6 carreiras, ou conforme a necessidade. Conforme vou fazendo a manga, vou avaliando se está bom. Já fiz a barra com 6 carreiras e 12 carreiras do ponto fantasia. Preciso prestar mais atenção no começo e no final das carreiras. Muitas vezes ficará mais difícil continuar a sequência no começo e no final das carreiras por causa dos aumentos. Contudo, o importante é que a sequência fique correta. Ficará difícil porque terei que fazer um mate simples e a sequência não ficaria correta. Então, em vez de um mate simples, eu faço um meia. No começo, em vez de uma laçada, também faço um meia. Vou avaliando e vejo o que é melhor para aumentar e continuar com uma sequência correta. Já coloquei 40 pontos para uma manga e 40 pontos para outra manga. Gosto de fazer as duas ao mesmo tempo para fazer os aumentos da mesma forma. Vou fazer um aumento no começo da carreira e um no final. Então, aqui depois do ponto de borda seria uma laçada, mas vou fazer um meia para aumentar um ponto e depois continuo a minha sequência. Se houver algum errinho no começo e no final, não será um grande problema, não ficará visível. O importante é que a sequência fique correta. Vou até o final, no final farei uma laçada antes do ponto de borda,
para aumentar um ponto e continuar a minha sequência. Vou fazer todos os aumentos dessa forma e depois eu mostro o número de pontos que serão aumentados no total. As mangas ficaram prontas, tricotei 55 centímetros de manga. Comecei com 40 pontos e terminei com 70 pontos. Na primeira metade aumentei 2 pontos a cada 12 carreiras, um no começo e outro no final da carreira. Na segunda metade aumentei 2 pontos a cada 6 carreiras. Com todas as partes prontas, gosto de posicionar todas no lugar certo e colocar alfinetes de segurança para a costura ficar correta. Primeiro meço a metade da largura da manga e posiciono no meio das duas partes. Vou medindo e fixando todos os alfinetes. Já fiz todas as marcações com alfinetes de segurança. Agora começarei a costurar. Já amarrei a linha na ponta, dou alguns pontos a mais na ponta para ficar bem fechado. Vou costurar ao lado dos pontos de borda. Aqui, os pontos de borda. Coloco as peças lado avesso sobre o avesso e vou costurando pelo lado direito. Dessa forma, vou avaliando a costura. Sempre entro a agulha no lado direito e saio no próximo ponto de borda. No lado direito também. Vou para o outro lado, entro no lado direito do meu ponto de borda e saio no lado direito do próximo ponto de borda. Vou para o outro lado, introduzo a agulha no mesmo lugar que saí antes. Pego o mesmo ponto e saio na próxima carreira. Vou para o outro lado, vou deixar mais solto para você visualizar melhor. Onde a agulha saiu, no mesmo local a agulha é introduzida, sempre pegando o ponto de borda. Vou até o final e volto quando chegar na minha manga, onde a costura fica um pouco diferente. Estou chegando na minha manga, vou mostrar para vocês como fica a costura. Olha como ficou. Muito boa, quase imperceptível. Os pontos de borda ficam por dentro. Então, aqui já posso tirar meu alfinete de segurança. Vou continuar pegando meu ponto de borda. Em um lado eu vou introduzir a agulha entre as carreiras. E aqui na manga, onde ela foi arrematada na horizontal, numa linha reta, vou introduzir a agulha entre os pontos. Vou pegando o ponto inteiro na lateral. Entro num lado do ponto e saio no outro lado do ponto. Entro no lado direito e saio pelo lado direito e vou para o outro lado. Vou seguindo assim, depois eu volto para mostrar o resultado. O suéter ficou pronto, as costuras ficaram muito boas e imperceptíveis. O ponto é um pouco elástico, ficou muito bonito. Deixei 26 centímetros para o pescoço. Então, essa foi a videoaula de hoje. Se ficar alguma dúvida, escreva nos comentários. Ficarei feliz de saber a opinião de vocês também. Quem gostou, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os amigos. Quem não for inscrito, inscreva-se. Isso ajuda muito o canal. Só assim o YouTube mostra o vídeo para outras pessoas também. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!